As maiores animações infantis tenta ser segura, colorida e confortável, mas tem uma animação em si ali, em específico, que faz completamente o oposto, e eu tenho certeza absoluta que você já viu essa animação. Bom, de que animação eu tô falando, que praticamente todo mundo já viu, é a Casa Monstro. Pelo amor de Deus, todo mundo já viu a Casa Monstro, vamos concordar. Ela pega o medo que toda criança já sentiu, aquele receio de passar perto de uma casa estranha, sabe? Vocês já viram, né? Você está andando lá com seu primo de bicicleta, dando uma casa ali escura de noite, daí você chega e fala assim: Juninho, essa casa aí será que tem espírito? Ah, não sei não. Será que tem Cleitinho? Então, todo mundo já passou por isso. Todo mundo já viu uma casa abandonada e achou que era uma casa que tinha monstro de espírito. Todo mundo já achou isso com certeza. E bom, a Casa Monstro realmente torna isso como um cinema. Lançado em 2006, o filme mistura uma aventura, humor e terror de um jeito bem raro. E por trás da história simples de 3 crianças enfrentando uma casa que está viva, existe um drama surpreendentemente sombrio. Então hoje eu vou contar a história completa de A Casa Monstro e também destrinchar os temas escondidos que tornam esse filme muito mais profundo do que parece. Então já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo meu sobre livros, filmes, séries, jogos e tudo mais. Então simbora para o react não, mas a análise completa de A Casa Monstro, o filme que todo mundo assistiu. Mas antes vamos dar um pouco de contexto para o filme. Ele foi produzido por Robert Zemeckis, acho que eu estava falando Robert Zemeckis, e o clássico, a lenda, Steven Spielberg. Quem que é Steven Spielberg, Guilherme? Bom, irmão, tu não sabe quem é Steven Spielberg? Tu tá vivendo errado. Steven Spielberg, ele foi diretor do filme Tubarão, de 70, 80 e pouco, filme Jurassic Park 1, um filme lendário, irmão. Jurassic Park 1 é um filme lendário, ou seja, pegou o Robert e o Steven Spielberg, irmão, pô, vai ser um filmaço de terror, irmão. E o Spielberg sabe fazer filme de terror, então, obviamente, esse filme ficou um filmaço. Que, obviamente, são os 2 nomes gigantes da história do cinema. E ele usa a captura de movimento para criar personagens levemente estranhos, com expressões realistas, mas às vezes ali, como eu falei, um pouco estranho. E se não me engano, que foi usado massinha de modelar também, né? Stop motion não foi stop motion não, mas acho que usou massinha de modelar para fazer o rosto, personagem, alguma coisa assim. Parecido com isso, não tenho tanta certeza não. E esse visual não é um acidente. Ela reforça a sensação que estamos vivendo em um mundo pelos olhos de uma criança, que é familiar, mas distorcido, meio estranho ali, parecendo alguma coisa assombrada. E a história se passa na noite de Halloween, um cenário perfeito sobre o medo infantil. E o maior medo do DJ Walters, acho que falei certo, que é a casa do outro lado da rua. DJ não, DJ. Confundi DJ, porque é americano tem negócio DJ, Mac, MC, McDonald's, McLaren, então é DJ, eu confundi, é DJ Walter, desculpa. Eu falando do DJ, do DJ não, do DJ, que é um garoto curioso e ansioso. Seus pais viajam e deixam ele com uma babá extremamente irresponsável, que aumenta a sua sensação de vulnerabilidade e insegurança. E do outro lado da rua, né, quem mora naquela casa lá, é um velho lá que eu esqueci o nome, não, eu vou chamar de velhinho. E o velhinho, que é um homem rabugento que vive expulsando as crianças do gramado, que ele fica, obviamente todo mundo já sabe, sai do meu gramado! Todo mundo já ouviu ele. E pra DJ, ele é praticamente um vilão de qualquer filme de terror, né, um assassino, um Michael Myers da vida. Então quando o DJ tá brincando com seu amigo Bocão, a bola de basquete dele cai no quintal do velhinho e... Bom, o DJ tenta pegar e ele sofre, né, ali um jumpscare que o velho sai do meu gramado, não sei o que. Ele começa a perseguir o DJ, até que o velho do nada tem um ataque cardíaco, aparentemente morre e é levado embora. Cara, é nesse momento que o equilíbrio, um negócio de paz, assim, desaparece. Porque sem o velho vigiando a casa começa a agir por conta própria, não tem ninguém pra vigiar, então, né... Vou agir por conta, vou criar a vida, né? O que daria de ruim nisso, né? Vou criar a vida, vou assustar um monte de criança, não vejo nenhum problema nisso, vou assustar todo mundo. Então o DJ, a partir daí, né, começa a notar coisas estranhas na sua casa. Não, na sua casa não, na Casa Monstro, que algumas coisas ali parecem desaparecer, portas começam a se mover, janelas começam a abrir, fechar, luz começa a acender, mesmo sem ninguém lá. Mesmo se tivesse alguém escondido ali, né? Meio que a casa engole qualquer coisa que se aproxima. Então, mas ela não é assombrada, ela é viva.
entende? Não é mais um daqueles filmes que tem uma casa, tal pessoa se mudou para tal casa, mas o espírito dessa pessoa morreu e agora assombra a casa. Não é isso. O espírito possuiu a casa e a casa não está assombrada, a casa está viva. É diferente de assombrada. Assombrada tem um espírito que é... Irmão, agora viva, a casa é um corpo inteiro. Tipo, porta, braço, boca, tipo isso. Então o DJ começa a alertar os adultos, mas obviamente ninguém leva a sério. Tipo, tu chega e tu vê um menino, fala que tá uma casa viva, tu vai acreditar? Tu não vai acreditar, obviamente, né? Cara, e isso reforça um tema clássico do terror infantil. A solidão de quem vê o perigo e não há ouvido, né? Pra que ouvido se não consegue ouvir, né? Obviamente, pô. O cara chega em mim, ô babá, aquela casa ali, ó, tá viva. Irmão, ninguém vai acreditar, entendeu? Ninguém vai acreditar em você. Obviamente que isso gera ali um desconforto no DJ. Mas é claro, pô, falando que a casa tá viva, ninguém vai acreditar que a casa tá viva. O único aliado dele é o Bocão, né, o amigo medroso que representa o espectador, que ele não quer se envolver, mas sabe que tá errado. O espectador só tá ali. Não, faz isso não, não faz isso não. Ah, não faria isso não. Mas cada um com seus B.O., né? Isso aí mesmo. Então é aqui no meio do filme que entra a Jenny, uma garota prática e inteligente. E quando a casa tenta engolir ela, ela vê com os próprios olhos que é um monstro real. Então o trio decide agir. Eles pesquisam, observam e concluem que a lareira é o coração da casa. Né? Meio que tipo, se destruir o interior, né? Se destruir a lareira, pode matar a casa por completo. Meio que é o coração dela, entendeu? Cara, e essa parte específica do filme transforma o terror em aventura, né? Que é crianças enfrentando algo muito maior que elas, que no caso é uma casa inteira. Cara, e quando eles entram na casa, tudo começa a aparecer um corpo real, sabe? O interior meio que é um corpo orgânico, como o seu, como o meu, como de todo mundo, né? Que o chão funciona, o tapete funciona meio com uma língua, né? Pega a língua, as paredes se contraem e objetos viram armadilhas. Se contraem meio que como músculos, né? Músculo, tipo, se você forçar aqui, ó, o bíceps, fica, se contrai, ó, dá pra ver? Contrai, né? Contrai, mano. Se movimenta. É tipo as paredes da casa. Então a casa reage como um predador defendendo o seu corpo, né? Como esse predador em autodefesa, né? Mas não em autodefesa, mas querendo realmente matar as crianças, né? Tipo a Indominus Rex, né? Matando por esporte. E enquanto fogem, o DJ encontra pistas da origem do monstro. Sim, o monstro realmente tem uma origem, né? Só uma casa coisada. Então o velhinho retorna e realmente revela a verdade da casa tá possuída, não é possuída, mas viva, né? Ele conta toda a origem. Basicamente, a casa é possuída pelo espírito. Possuída não, mas ela é... A casa é possuída, vai, a casa é possuída. A casa é possuída pelo espírito da sua esposa, a Constance. E ela foi ridicularizada por sua aparência durante a construção de uma casa. Da casa deles, né? Que a aparência gordinha. Constance é meio gordinha. Então, quando tem umas crianças lá invadindo a casa, jogando um ovo e tal, ela ficou, sai daqui, né? Com as crianças. Daí o velhinho falou assim, não, deixa só criança. Ou seja... O velho eu gostava das crianças, entende? Era uma pessoa boa. Só que ali no meio do acidente trágico, ela caiu no fundo da casa e o cimento caiu dentro dela. E ela ficou enterrada viva no cimento. E morreu ali. Nem que agonizante, morrendo no cimento. O seu espírito ficou preso à estrutura, né? À casa. Então o velho passou a vida protegendo a casa, tentando conter a raiva da esposa. Mas o isolamento e a dor transformaram Constance em algo monstruoso. Não só um espírito, mas sim um monstro de verdade. E o terror do filme deixa só de ser externo e vira mais um emocional, sabe? Você fica pensando, nossa, ela morreu assim. Nossa, o velhinho era legal, era uma pessoa boa. Sabe, você fica sentido, entende? Você começa a ficar meio... Nossa, você sente, cara. Isso que faz um filme legal. Você sente que o protagonista, o que o vilão tá sentindo, sabe? É legal isso. Então o DJ percebe que destruir a casa não é o suficiente, mas é preciso confrontar o próprio trauma, encarar o trauma de frente. Então eles retornam com o velhinho e durante o confronto final o DJ devolve a ele um símbolo do amor entre o casal, né? Um lembrete de quem a Constance foi antes da dor. Uma pessoa feliz, uma esposa boa junto com o seu marido, né? O velhinho. Então eles conseguem destruir a casa, o espírito da Constance é liberto e o velhinho se despede da esposa de uma vez por todas e o espírito enfraquece, meio que finalmente vai poder descansar. Uma cena muito triste, tava chorando essa cena, achei uma cena incrível, a cena final que tá dançando com a Constance e nossa, a cena eu chorei, a cena muito boa, a cena de cinema, tá, foi incrível. Então a casa colapsa numa explosão violenta, encerrando décadas e décadas de sofrimento
e de rumores que a casa era assombrada. Papapá. Mas por trás de todo esse filme, por trás de todo esse medo, essa aventura, o filme ele fala sobre trauma e o luto, o medo do crescimento, né, do amadurecimento e do desenvolvimento de personagem, da solidão e como a dor pode transformar em algo destrutivo. Ou seja, é como já dizia o Rafiki em um Rei Leão: o passado pode doer, mas você pode sofrer com ele ou aprender com ele. Mesma coisa com a dor, né? É como já dizia o Pen em Voice Makers: a dor é obrigatória, o sofrimento é opcional. Ou seja, a dor, todo mundo vai sofrer dor, mas a maneira que você lida com a dor é diferente de cada um. Então meio que a casa ali é a materialização de emoções reprimidas. Não sei, eu consegui falar materialização sem travar a língua, hein? E o DJ enfrenta um medo infantil e sai dali mais maduro, né? Mais adulto, se posso dizer assim. Mas ainda assim, depois de 20 anos, sim, 20 anos do lançamento da Casa Monstro, continua sendo uma das maiores animações mais ousadas dos anos 2000, que ela respeita o público infantil sem subestimar a sua inteligência. O filme mostra como que o medo pode ser uma ferramenta de crescimento. E talvez o verdadeiro monstro nunca tenha sido a casa, mas sim as emoções humanas que a criaram, né? Ou seja, sei lá, só tentei fazer uma frase legal e saiu totalmente sem sentido. Mas bom, você já viu a Casa Monstro? Provavelmente já viu. Mas cara, o que você acha? Você curtiu? Não curtiu? Se você não curtiu, vai tomar no seu rabo. Mas deixa nos comentários pra eu saber a sua opinião. Então já sabe, né? Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo dos meus livros, filmes, séries, jogos e tudo mais. E ó, se eu fosse você, eu olhava o tapete da tua casa. Às vezes tava passando, imagina, você tá passando por trás, dá uma lambida nas suas costas. Melhor tu ficar esperto, irmão. Valeu!